Era 1989 e Altamira ainda vivia em um tempo de calma ingênua, isolada do mundo por rios largos e pela vastidão da floresta amazônica. As manhãs começavam com o som dos galos, o cheiro de café coado e o barulho de crianças correndo descalças pelas ruas de terra vermelha. O sol nascia forte sobre o Xingu e as tardes pareciam sempre iguais, lentas, quentes, tranquilas. Ninguém imaginava que, sob aquele mesmo céu, um horror estava prestes a se revelar. A cidade era pequena, pouco mais de 20.000 habitantes, onde todos se conheciam pelo nome. O tempo ali passava devagar. As pessoas deixavam as portas abertas e as crianças brincavam até tarde, mesmo quando a noite já caía sobre a floresta. Mas no fim daquele ano, um medo novo começou a se espalhar. Um menino havia desaparecido. O primeiro. Chamava-se Júnior e tinha apenas 11 anos. Saiu de casa numa tarde abafada para comprar pão numa venda próxima. Prometeu à mãe que voltaria em poucos minutos, mas nunca voltou. Quando a noite chegou e o jantar esfriou sobre a mesa, a mãe soube, como só as mães sabem, que algo estava terrivelmente errado. Os vizinhos foram chamados, depois a polícia, e logo toda a cidade procurava por Júnior. Homens com lanternas vasculhavam o mato. Mulheres rezavam em voz baixa nas portas, enquanto o som dos grilos parecia zombar do desespero humano. Durante 2 dias, ninguém dormiu direito. Até que na manhã do terceiro, um pescador encontrou algo preso entre galhos, próximo às margens do rio. Era o corpo do menino. O delegado tentou conter os rumores, mas nada poderia esconder o que todos logo saberiam. O corpo apresentava sinais de violência indescritível. As autoridades chamaram o caso de homicídio brutal. Mas os sussurros entre os moradores usavam outra palavra: ritual. Havia algo naquele crime que não parecia obra de um simples assassino. Parecia planejado, metódico, frio. O enterro foi silencioso. A pequena igreja ficou lotada e a cidade chorou junta. Mas o luto não durou muito. Menos de um mês depois, outro menino desapareceu. Dessa vez, de uma rua vizinha à da primeira vítima. O padrão começou a assustar. Meninos pobres, sempre entre 8 e 14 anos, sempre sozinhos quando vistos pela última vez. Altamira, até então um lugar esquecido, tornou-se o centro de um pesadelo. As mães já não deixavam os filhos brincarem. As crianças iam para a escola acompanhadas, e as portas antes abertas agora se trancavam com ferrolhos improvisados. Mas o medo não impediu que o horror continuasse. Segundo corpo foi encontrado nas proximidades da Transamazônica. Depois, um terceiro, semanas mais tarde. Então, um quarto, em circunstâncias idênticas. Todos os corpos apresentavam o mesmo tipo de mutilação, a emasculação. Um padrão tão cruel que até os peritos hesitavam em descrever nos relatórios. As pessoas começaram a murmurar que aquilo era castigo divino. Outros diziam que era obra do demônio. Alguns falavam em seita. E como acontece em cidades pequenas, o medo se transformou em paranoia. Ninguém confiava em ninguém. Homens foram apontados nas ruas, linchados em suspeitas infundadas. Mas a polícia não tinha respostas. Nem sequer suspeitos. O delegado responsável, um homem de meia-idade, chamado José Luiz, era conhecido por seu temperamento rígido e por nunca admitir falhas. Nos primeiros dias, prometeu resolver o caso rapidamente, mas conforme os corpos aumentavam, seu olhar se tornava mais cansado. Os jornais começaram a pressionar e as autoridades locais pediram resultados. Mas os resultados nunca vinham. Em uma das noites mais quentes de 1990, o 5º menino desapareceu. O pai, um pedreiro chamado Raimundo, percorreu toda a cidade com uma lamparina na mão, gritando o nome do filho pela beira da estrada. Ao amanhecer, foi visto chorando, ajoelhado à beira do rio, segurando uma pequena sandália de borracha. O corpo do filho só seria encontrado dias depois. E o que se viu ali transformou o medo em histeria coletiva. As igrejas passaram a realizar missas de exorcismo. Padres, pastores e líderes comunitários tentavam oferecer conforto, mas ninguém conseguia explicar o inexplicável.
Havia uma sensação crescente de que algo muito maior do que todos estava acontecendo. Algo que as autoridades pareciam não querer ou não conseguir enfrentar. Os policiais falavam pouco. Nos corredores da delegacia, diziam entre si que havia ordens vindas de cima para não divulgar detalhes. Alguns agentes mais jovens contavam ter visto documentos sendo recolhidos e queimados à noite. Mas nada podia ser provado. E nada, absolutamente nada, acalmava o povo. Foi nessa época que surgiram as primeiras matérias nos jornais nacionais. O Jornal do Brasil publicou uma nota breve, descrevendo o caso como misteriosos assassinatos de meninos na Amazônia. Poucos dias depois, uma equipe de TV foi enviada a Altamira. Mas, estranhamente, parte do material filmado desapareceu antes de ir ao ar. Os repórteres, anos mais tarde, admitiriam que foram pressionados a não aprofundar o assunto. O medo havia se tornado um personagem da cidade. Ele estava em todo lugar, nos olhares, nos silêncios, no som das portas sendo trancadas ao cair da noite. E com o passar do tempo, o medo se misturou à raiva. Raiva da polícia, da justiça, do Estado. Porque a cada novo corpo a sensação era a mesma. Ninguém estava sendo punido. Ninguém parecia realmente querer encontrar o culpado. Certo dia, uma mulher chamada Dona Terezinha, mãe de uma das vítimas, foi até a delegacia para cobrar respostas. O policial de plantão, sem olhar para ela, apenas disse: "Minha senhora, não adianta insistir. Essas coisas acontecem." Ela respondeu com a voz firme e o olhar cheio de dor: "Não, moço, essas coisas não acontecem. Elas são deixadas acontecer." Aquela frase ecoou por toda a cidade e, de certa forma, resumia o sentimento de todos. A cada corpo, a cada enterro, Altamira morria um pouco mais. Os moradores começaram a deixar a cidade com medo de que seus filhos fossem os próximos. Mas o que ninguém sabia era que o verdadeiro horror ainda estava apenas começando. Nos meses seguintes, o número de desaparecimentos aumentou. Os casos começaram a se sobrepor. Os registros policiais ficaram confusos e alguns simplesmente sumiram. Diziam que os arquivos haviam sido extraviados, outros diziam que foram destruídos. Mas havia quem afirmasse que eles nunca haviam sido perdidos, apenas escondidos. Então, como se a própria escuridão se sentisse à vontade em Altamira, os crimes pararam. Assim, de repente, sem aviso, sem conclusão, sem culpados. O último corpo foi encontrado em 1993, e com ele uma estranha sensação de alívio e de culpa. As autoridades respiraram fundo, disseram à imprensa que os casos estavam sendo investigados, e aos poucos o assunto foi desaparecendo das manchetes. Mas a cidade nunca esqueceu, nem as famílias, nem as mães que continuavam a deixar velas acesas em frente às portas, mesmo anos depois. Porque, embora o tempo tenha seguido seu curso, o vazio deixado por aqueles meninos nunca se preencheu. O medo em Altamira não chegou de uma vez. Ele veio aos poucos, como um rio que transborda sem fazer barulho. Primeiro, uma mãe que não deixava mais o filho ir à escola sozinho. Depois, um vizinho que começou a trancar o portão 2 vezes. Logo, ninguém mais dormia com a janela aberta. No começo dos anos 1990, a cidade parecia suspensa num tempo estranho, entre a fé e o pavor. As igrejas lotavam aos domingos e as ruas ficavam vazias à noite. As crianças já não brincavam mais nas praças. E os pais, agora desconfiados de todos, caminhavam pelas calçadas com olhos desconfiados. Até o canto dos pássaros parecia diferente, mais curto, mais contido. Como se até eles tivessem medo do silêncio que tomava conta de Altamira. A polícia tentava manter a ordem, mas era uma força pequena, despreparada e mal paga. Muitos dos agentes não tinham sequer treinamento formal. As viaturas, velhas e enferrujadas, passavam em patrulha apenas de dia. À noite, quando o medo era mais denso, o som do motor já não se ouvia. Diziam que até os próprios policiais tinham medo de sair. Nas delegacias, os arquivos começavam a se empilhar. Fotos, relatórios, laudos, tudo misturado, sem padrão, sem cuidado.
Alguns nomes repetiam-se em folhas diferentes, datas trocadas, assinaturas ausentes. As famílias cobravam respostas, mas recebiam apenas olhares vazios e frases cansadas. Estamos investigando. Logo teremos novidades. Confie na justiça. Mas ninguém mais confiava. A cada novo desaparecimento, o desespero crescia e a revolta ganhava voz. Moradores começaram a organizar vigílias, manifestações e reuniões. Eles queriam um culpado, qualquer culpado. E quando a polícia não apontou ninguém, o povo começou a escolher por conta própria. Foi nessa época que surgiram as primeiras acusações infundadas. Um professor foi espancado na praça, porque alguém o viu conversando com uma criança. Um vendedor ambulante foi expulso da cidade por parecer estranho demais. A fronteira entre justiça e paranoia havia se rompido. Altamira, antes pacata, agora se tornava uma cidade em guerra consigo mesma. Enquanto isso, os repórteres que ainda ousavam investigar eram vistos como intrusos. Alguns eram ameaçados, outros simplesmente pararam de aparecer. O que antes era curiosidade jornalística virou medo profissional. E o caso dos meninos emasculados começou a desaparecer do noticiário, afogado entre promessas políticas e escândalos de corrupção. Mas dentro das casas, o tema nunca morria. Havia sempre uma vela acesa, uma foto amarelada, um nome sussurrado em orações noturnas. Os pais das vítimas tornaram-se sombras vivas, andando de delegacia em delegacia, levando papéis, pedindo respostas. Alguns venderam o pouco que tinham para viajar até Belém, buscando apoio das autoridades estaduais. Voltavam com promessas, mas nunca com justiça. O delegado José Luiz, pressionado pelo governo local, começou a sentir o peso da própria impotência. Certa noite, segundo relatos, ele teria dito a um colega: "Tem algo aqui que eu não posso tocar, algo grande. Se eu mexer, eu desapareço também." Dias depois, ele pediu transferência. Nunca mais foi visto em Altamira. Seu substituto, um policial jovem vindo de Belém, encontrou uma pilha de relatórios incompletos e nenhum suspeito. Dos 8 casos oficialmente registrados, apenas 3 tinham laudos médicos legíveis. Os outros estavam manchados, rasgados ou simplesmente sumiram. Um perito local afirmou ter entregue um relatório completo sobre uma das vítimas, mas o documento não chegou à capital. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Enquanto isso, os crimes pareciam seguir um padrão quase ritualístico. Os corpos eram deixados em locais específicos, próximos a rios, terrenos baldios ou estradas abandonadas. Não havia sinais de luta. Parecia que os meninos eram atraídos por alguém em quem confiavam. E depois, o horror. Os detalhes eram tão repulsivos que nem mesmo os jornais mais sensacionalistas ousavam descrevê-los. Mas a polícia sabia. Os crimes envolviam mutilações genitais, sinais de tortura e, em alguns casos, símbolos riscados na pele. A perícia, precária, não sabia o que significavam. Alguns diziam que eram marcas de um ritual religioso. Outros acreditavam que eram apenas arranhões de galhos. Mas havia algo neles, algo simétrico, calculado. Isso assustava até os mais céticos. Os meses passaram. O número de desaparecimentos aumentava e o medo se misturava ao ódio. Em 1991, o governo estadual enviou reforços, investigadores vindos de Belém e até da capital federal. Mas mesmo com novas equipes, o caso não andava. Testemunhas se contradiziam, alguns depoimentos desapareciam. E quando a imprensa tentava cobrar explicações, as respostas vinham prontas, frias, ensaiadas. Trata-se de casos isolados. Não há ligação comprovada entre as vítimas. Mas todo morador de Altamira sabia que havia sim uma ligação. Eles só não sabiam. Foi nesse ponto que começaram a surgir as primeiras teorias. A mais popular falava em uma seita. Um grupo secreto formado por pessoas influentes, médicos, religiosos e até figuras políticas. Essa teoria não nasceu do nada. Alguns moradores afirmavam ter visto carros de luxo perto das áreas onde os corpos foram encontrados.
Outros diziam que viam homens bem vestidos conversando com policiais em tom baixo, longe das câmeras. E havia quem jurasse que um padre da região sabia mais do que dizia. O caso começou a ganhar contornos de conspiração, mas o Estado parecia querer abafar. As investigações começaram a ser conduzidas com sigilo absoluto e qualquer vazamento era punido com demissão. Repórteres que insistiam eram processados por difamação. E documentos sumiam dos arquivos com a mesma facilidade com que os meninos sumiam das ruas. Um ex-investigador, anos depois, revelou que dentro da própria polícia havia 2 grupos. Os que queriam resolver o caso e os que queriam enterrá-lo, literalmente. E quem falava demais acabava transferido ou silenciado. Enquanto isso, o povo tentava seguir a vida. Mas como seguir quando o medo dorme na mesma cama? As crianças cresciam sem brincar, os adolescentes evitavam sair sozinhos e as famílias se isolavam. A cidade se dividiu entre os que acreditavam na seita e os que diziam que tudo era invenção. Mas todos, sem exceção, sabiam que havia algo errado com a forma como o caso era conduzido. Um repórter de Belém chamado Antônio Rodrigues escreveu na época uma frase que definiria perfeitamente a situação. Em Altamira, não é o crime que assusta, é o silêncio que o cerca. E era exatamente isso, o silêncio. Silêncio da polícia, silêncio do governo, silêncio dos padres, silêncio das famílias. Um silêncio pesado, cúmplice, que parecia dizer mais do que qualquer confissão. No final de 1992, o número de vítimas já passava de uma dezena. Mas as estatísticas eram imprecisas. Alguns corpos nunca foram identificados, outros nunca foram oficialmente registrados. Há quem diga que o número real de meninos mortos é muito maior do que o que consta nos relatórios. Mas ninguém pode provar. Os arquivos foram, em parte, destruídos em um incêndio misterioso dentro da própria delegacia. O fogo começou de madrugada, sem testemunhas, e atingiu apenas uma sala, a de evidências do caso Altamira. O laudo do incêndio classificou como acidente elétrico, mas nenhum fio queimado foi encontrado. Para as famílias, foi a gota d'água. Organizaram marchas, escreveram cartas, pediram ajuda à imprensa nacional. Mas o país vivia um momento turbulento. Collor havia sido deposto, o Brasil tentava se reerguer e os holofotes estavam voltados para Brasília. Altamira mais uma vez ficou esquecida. Esquecida e com medo. Foi também nessa época que começaram os boatos sobre possíveis ligações entre os crimes e práticas de magia negra. Alguns dos corpos, segundo relatos, tinham velas e pequenos símbolos próximos. Os investigadores mais supersticiosos evitavam as cenas, e até a Igreja Católica enviou emissários para purificar os locais. Mas nada disso trouxe paz. Cada novo boato gerava outro, e a cidade mergulhava em delírio coletivo. Enquanto isso, os verdadeiros assassinos, ou assassino, seguiam invisíveis. E as famílias continuavam enterrando seus filhos. Um antigo morador, em depoimento anos depois, descreveu assim aquele período. O medo morava com a gente, ele comia na nossa mesa, dormia no nosso quarto, a gente acordava com ele, dormia com ele. Era como se o mal tivesse endereço em Altamira, e ele não estava errado. O mal, seja qual fosse, parecia enraizado ali. E mesmo com a chegada de novos delegados, promotores e investigadores, o caso continuava emperrado. Nenhum suspeito convincente, nenhuma prova concreta, nenhuma explicação plausível. Era como se o caso tivesse vida própria. Como se alguém em algum lugar puxasse as cordas, decidindo o que poderia e o que não poderia vir à tona. E foi nesse vácuo de incertezas que, anos depois, um nome surgiria. Um homem simples, pedreiro, calado, com olhar perdido e palavras confusas. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Ele seria apontado como o principal culpado. Mas quando isso aconteceu, Altamira já estava quebrada. A fé já havia se transformado em cinzas. E a verdade, se é que um dia existiu, já estava enterrada junto com os meninos. Foram precisos quase 15 anos para que um nome surgisse. 15 anos de silêncio, dor e medo.
15 anos em que Altamira parecia amaldiçoada, condenada a viver com o peso de crimes sem rosto, sem resposta e sem justiça. Era 2004 quando a notícia chegou. Depois de anos de espera, finalmente a polícia anunciava o responsável pelos assassinatos. Um homem havia sido preso no Maranhão, acusado de crimes semelhantes. O nome dele era Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Um pedreiro simples, magro, de fala mansa e olhar inquieto. O país parou para ouvir o que a polícia tinha a dizer. De acordo com os investigadores, Francisco havia confessado o assassinato de 17 meninos, tanto no Maranhão quanto no Pará. Entre esses crimes, alguns teriam ocorrido justamente em Altamira. Os jornais, famintos por manchetes, estamparam o rosto dele nas capas com letras vermelhas. O monstro de Altamira. Era o fim de um mistério que durou décadas. Ou pelo menos era o que queriam que todos acreditassem. A confissão parecia perfeita demais. Francisco dizia lembrar dos detalhes dos crimes, descrevia os locais, os meninos, os objetos usados. Mas havia algo errado. Algumas das datas que ele mencionava simplesmente não coincidiam com os registros oficiais. Em certos casos, ele dizia estar em um lugar a quilômetros de distância, em datas em que outros crimes ocorriam simultaneamente. Ainda assim, as autoridades pareciam satisfeitas. Para o governo, para a polícia e até para a imprensa, Francisco era a resposta que o país esperava. Um homem pobre, sem família influente, sem defesa, o suspeito ideal. Um culpado que não oferecia resistência, que confirmava tudo o que queriam ouvir. O caso estava encerrado. Mas em Altamira, o silêncio voltou a soar familiar. Durante os interrogatórios, Francisco parecia confuso. Falava pausadamente, às vezes em contradição consigo mesmo. Em certos momentos, dizia ter ouvido vozes. Em outros, afirmava que era guiado por uma força que ele não conseguia explicar. O delegado responsável pelos depoimentos, em entrevista anos depois, admitiu que o pedreiro parecia não entender bem o que estava assinando. Ainda assim, sua confissão foi considerada válida. Alguns policiais acreditavam que ele havia sido manipulado. Outros, que tinha algum transtorno mental e não compreendia o peso de suas palavras. Mas no papel, o caso parecia resolvido. Francisco foi condenado 3 vezes à prisão perpétua. O país, aliviado, esqueceu Altamira. Mas a verdade ainda não havia aparecido.